Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, concurseiro, concurseira, examinando, examinanda. Estamos juntos novamente para responder aquelas questões que vocês me formularam. E aí, a próxima pergunta para a gente selecionar daquelas 10 que eu disse que faria professor, fala um pouco do controle de constitucionalidade. Galera, vocês querem me pegar, né? Mas vamos nessa. Controle de constitucionalidade é a forma com que o poder constituinte originário deixou, ao criar a Constituição e, portanto, criar o novo Estado, o Estado Democrático de Direito, a partir de 5 de outubro de 88, para revisar os atos da Constituição. E aí ele vai embora e deixa aqui o poder constituinte derivado, ou poder constituinte reformador, e essas características do poder constituinte derivado e reformador autorizam a possibilidade de você mexer naquilo que é possível na Constituição. Lembrando que o nosso modelo constitucional é um modelo constitucional de Constituição chamada de Constituição rígida. Ou, como diria a professora Maria Helena Diniz, e os meus alunos civilistas sabem que eu não sou muito afim da autora, mas é uma autora excepcional. Ela chama esse modelo constitucional de Constituição super rígida. E por que essa rigidez, pessoal? Não significa dizer que constituições rígidas não se mudem e constituições flexíveis sejam facilmente mutáveis, porque é muito difícil você mudar um costume. A nossa Constituição ela é rígida porque a forma de alteração do processo constitucional requer um quórum mais qualificado. E o critério de modificação em regra das emendas constitucionais é o critério 2 turnos, 2 casas, 3/5 dos membros, que a gente chama de 2235. Quanto ao controle de constitucionalidade, a gente exerce controle de constitucionalidade em todas as características, em todas as funções do Estado, em todas as funções dos poderes. Então, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, todos exercem controle de constitucionalidade. Em regra, o Legislativo vai exercer controle nas comissões de Constituição e Justiça ou nos mandados de segurança, quando o parlamentar pode vetar o projeto de emenda constitucional ainda na sua análise preliminar e não deixa que siga a plenário e, portanto, que aquilo que seja agressivo ao texto constitucional possa integrar o texto constitucional. O presidente da República exerce sempre o controle de constitucionalidade pelo direito de veto. Ele veta aqueles projetos que são absolutamente inconstitucionais ou que são incompatíveis com a Constituição. Óbvio que todo veto tem uma justificativa para vetar. Não pode justificar vetar o bel prazer. E por último, nós temos o controle de constitucionalidade, que é exercido pelo Poder Judiciário. Esse controle de constitucionalidade ele é sempre preventivo ou repressivo. O Brasil sofreu influência de 2 espécies de controle de constitucionalidade. O controle americano, que nasce com o caso Marbury versus Madison nos Estados Unidos, também chamado de controle difuso e concreto. Por quê? Versa sobre a análise do caso concreto. Sendo assim, cada juiz, cada tribunal vai julgar o caso concreto e, analisando uma questão concreta, ele vai fazer um afastamento. Por isso que esse controle também é chamado de controle incidental ou controle por incidente. Ele dá um afastamento, já que ele não pode analisar o mérito da questão. Ele se afasta um pouco e diz: opa, aqui eu tenho uma questão constitucional, uma preliminar de mérito em que eu preciso analisar a inconstitucionalidade. E, em decorrência, analisando a inconstitucionalidade, ele declara constitucional ou inconstitucional aquela alegação e tem efeitos ou repercussões na decisão de sentença. Já o controle europeu, também chamado de controle kelseniano, também chamado de controle abstrato concentrado, esse é uma espécie de controle cujas características se direcionam a uma corte constitucional. No nosso caso, nós temos os plenipotenciários a fazer, que se encontram no artigo 103 da Constituição, aqueles que podem pedir, e o endereçamento. Essas ações do controle abstrato concentrado são direcionadas diretamente ao STF, e elas não versam sobre o caso concreto. É abstratamente uma norma que pode atingir um sem número de pessoas. Exatamente por isso que uma característica preponderante do controle abstrato concentrado é que o seu efeito, em regra, é erga omnes. E se ele é erga omnes, é oponível contra todos. Aquilo que é decidido em sede do controle abstrato concentrado afeta a todos em uma concentração da decisão definitiva. Lembrando que os instrumentos pelos quais você chega lá, eles estão dispostos na Lei 9.868/99, que é a lei da ADI e ADC, ou seja, na minha época chamava-se ADIM, agora ADI e ADC, que é a ação
direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade com efeito dúplice. Tranquilo? Os efeitos são erga omnes, podem ser quanto à extensão, ex tunc, ex nunc ou pro futuro. Lá, como eu disse para vocês que aqui eu tenho um efeito erga omnes oponível contra todos, lá no controle norte-americano, ou no controle incidental, no controle abstrato, concreto e difuso, ou difuso concreto, normalmente as decisões têm um efeito interpartes, porque é o Chico e o Pedro discutindo por alguma coisa que apontam uma inconstitucionalidade na lei, o ato normativo, que está sendo debatido e que está sendo discutido pela outra parte. Então, os efeitos de lá são efeitos entre as partes, ao passo que os efeitos do controle abstrato concentrado são efeitos em tese que apontam uma prejudicialidade a todos, e por isso que as suas decisões têm força vinculante erga omnes. Lembrando, só para fechar, que as características lá da 9868 autorizam a modulação dos efeitos dessa decisão. Essa modulação diz que, por quórum de maioria absoluta, os ministros da Suprema Corte, eles podem modular os efeitos da decisão, dizendo que, em regra, seria ex tunc, mas que pode passar a ser ex nunc ou pro futuro, dependendo do interesse jurídico, dependendo das características dessa decisão e de sua repercussão. Beleza? Eu espero ter atendido, em que pese não seja constitucionalista, peço máximas vênias aos meus amigos constitucionalistas, e aqui agora posso lembrar do professor Carlos Alberto, posso lembrar do Anetício, posso lembrar de alguns grandes professores que a gente tem aqui de direito constitucional, e desde já peço vênias a eles, caso eu tenha cometido qualquer espécie de inconsistência ou incoerência constitucional. E a todos eu tenho um elogio extremo a quem me ensinou direito constitucional, o professor Cássio André Borges dos Santos, uma das maiores mentes do Amazonas, um dos melhores professores de direito constitucional, quiçá do Brasil. Beijo no coração a todos vocês, fiquem com Deus, qualquer coisa manda aqui, vamos conversar. Assim que eu puder, eu estou respondendo para vocês e fazendo esses pequenos videozinhos. Beijo no coração, Deus abençoe vocês, até mais, valeu!